e nos abençoe, os mentores da casa te envolvam. Amém. Que assim seja. Amém. Eu agradeço mais uma vez ao Grupo Espírita Cachoeirense por esse convite. Agradeço ao Lucimar, ao João, Conceição e todos, enfim. E hoje eu trouxe para a nossa reflexão o tema O Cristo e Nós. Nós vivemos um momento de tantas aflições, de dificuldades, e eu penso que nunca é demais falar de Jesus, pensar em Jesus. E eu, então, escolhi esse tema. Hoje, para iniciar, nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec interroga os benfeitores da humanidade qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os benfeitores responderam: Jesus, que é a resposta mais curta, né, lá do Livro dos Espíritos. E aí Kardec faz alguns comentários e nos diz que Jesus é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. A sua doutrina é a mais pura expressão da lei divina. Então, aí, nós já, nessas três afirmativas de Kardec, nós já começamos a pensar nessa perfeição de Jesus. Então, ele nos foi oferecido como modelo para todos nós. E aí, nós temos que buscar nos dicionários o que é modelo. E o dicionário nos diz que modelo é uma representação em escala reduzida do objeto, da obra que queremos reproduzir em dimensões normais. É aquele desenho, é o objeto, é uma pessoa cuja reprodução trabalha o artista. Então, o modelo é aquele protótipo ou aquele exemplo que nós pretendemos reproduzir ou imitar. Então, o modelo, aliás, é aquele exemplo que nós temos que seguir, temos que imitar. Mas o Senhor Jesus, ele é o guia. Além de modelo para nós, ele é o nosso guia. Então, o guia, segundo o dicionário, é aquele que acompanha, aquele que mostra o caminho, que serve de cicerone, que orienta, que nos conduz. Então, ele, para nós, é aquele que vai nos servir de modelo, que vai nos guiar. Então, ele é a ponto de referência máximo para nós. É a referência máxima para toda a humanidade. E há pouco tempo atrás, aqui mesmo, no grupo, na sala virtual do Grupo Espírita Cachoeirense, eu vi uma palestra de um palestrante que eu gosto muito, e eu creio que muitos aqui gostam muito dele, que é o Jorge Alahad. E ele, na palestra dele, ele trouxe 10 características do Cristo. Eu achei muito interessante e eu anotei essas características que eu vou nomear aqui para vocês. Que ele colocou em ordem, na colocação dele, ele botou obediência, perseverança, solidariedade, sabedoria, honrar a palavra, renúncia, existência obscura,
capacidade de ver a sua doutrina se corromper, paciência, conduta nos tempos atuais, acredita no futuro. Então, são características que todos nós devemos seguir, devemos desenvolver em nós, já que ele é o nosso modelo, e aí tem algumas características, não todas, porque ele tinha e tem todas as virtudes desenvolvidas em plenitude. Então, são características que nós temos que buscar desenvolver na nossa conduta, no nosso dia a dia. E aí eu fui no livro Pensamento de Emmanuel, é um livro de Martins Peralva, na página 102, em que Martins Peralva coloca uma página de é a figura, é um gráfico de uma escada, em que essa escada foi mostrada pelo Emmanuel ao Chico no dia de uma reunião de estudos. E Chico, vendo aquela escada, ele colocou no papel. E nessa escada, Emmanuel é um gráfico da evolução humana. Ele começa nos primórdios, quando éramos só instinto, excitação, percepção, e aí ele passa para um patamar seguinte, que é o patamar da inteligência, desenvolvimento do pensamento, e segue o próximo patamar, que é da razão, do raciocínio, da responsabilidade. Depois, o patamar da humanidade, que ele cita o discernimento e a sublimação, que é compatível com os seres humanos elevados, e o último patamar, angelitude, amor, sabedoria, espíritos puros. E aí segue a seta dizendo que para cima nada sabemos. Então, nós, aqui eu vendo esse gráfico, essa escada, então eu vi que nós estamos naquele patamar, pelo menos a maioria da humanidade está naquele patamar da razão, raciocínio e responsabilidade, o desenvolvimento, o aprimoramento disso. Porque ele fala que ali estão os seres humanos comuns. Uma parcela significativa da humanidade está nesse patamar. É claro que existem os seres humanos elevados que estão em missões, mas na grande maioria nós somos aqui, né, estamos enquadrados nesses seres humanos comuns. Como seres humanos comuns, nós estamos ainda tendo toda essa capacidade que o Cristo tem, todas essas virtudes, ainda em germe, porque Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, mas colocou em nós, em germe, todas essas virtudes, todos os recursos que nós precisamos para empreender essa jornada evolutiva. E Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, eu até anotei aqui como ela coloca, que ela diz assim: possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Então, nós estamos ainda nesse patamar onde
Emmanuel colocou dos seres humanos comuns, porque esses germes todos estão aguardando estímulos para evoluir, para se desenvolver. Alguns já têm mais desenvolvidos, outros menos, mas nós estamos nessa busca do estímulo, despertando para que possamos estimular esses germes a se desenvolver. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que é um capítulo que reflete muito bem o nosso estágio evolutivo, o momento em que a Terra ainda é um planeta de expiações e provas, onde a dor, o sofrimento, o mal ainda tem predominância, nós vamos encontrar nesse capítulo as causas atuais das aflições. E aí, Kardec nos coloca que são de duas maneiras, são de duas causas essas aflições. Uma consequência natural do caráter e do proceder de quem as suportam. A segunda colocação dele, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Então, logo nas duas primeiras colocações de Kardec, a gente para e analisa, e se autoanalisando, a gente encontra muitas dessas raízes, dessas matrizes dos nossos sofrimentos em nossa forma de proceder, de encarar a vida, de encarar as vicissitudes, os embates naturais da vida. Porque se nós estamos encarnados num planeta de expiações e prova, faz parte desse panorama os sofrimentos, as dores, o mal. Mas nós temos que procurar mudar a nossa maneira de proceder. O mal existe, nós sabemos, mas vamos reproduzir esse mal no nosso dia a dia? Não. Nós já sabemos que nós fomos feitos para sermos felizes. Somos espírito imperfeito, caminhando para a perfeição moral. Então, nós vamos procurar combater em nós esse mal. E se ele nos atinge, não vamos nos afligir, vamos aceitar, entender, buscar a causa e procurar remover essa causa, procurar, nessa aceitação, nessa resignação, buscar a solução, remover realmente toda essa causa. Então, quantas coisas nos acontecem pelo orgulho, pela ambição? Queremos mais. Não estamos satisfeitos com aquilo que nós já temos, que conseguimos através do trabalho, de um serviço. Queremos mais. Então, muitas das vezes o sofrimento vem porque nós não colocamos limite nessa nossa ambição. E aí nós sofremos. Kardec continua enumerando as causas atuais das aflições e nos diz que quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. A falta de perseverança. Nós vamos, primeiro, se nós formos
empreender algum tipo de serviço, queremos, estamos elaborando a organização de uma empresa, enfim. Nós temos que ter uma ordem e nós temos que perseverar. Nada, nada exitoso é fruto de um improviso. Nós temos que nos organizar, de planejar, começar a sua execução e perseverar naquele projeto, parando de vez em quando para avaliarmos. De repente, nós temos que fazer uma readaptação, temos que mexer naquele projeto, fazer, adaptar à realidade, mas perseverando, porque muitas das vezes, nas primeiras dificuldades, nos primeiros embates, nós desistimos. Achamos que aquilo está muito difícil, não é ainda para a gente, e aí a gente desiste. Falta perseverança. Na, no item seguinte, Kardec coloca que quantas uniões desgraçadas surgem como resultado do cálculo de interesse ou da vaidade. E essas uniões, eu vejo, não só as uniões conjugais, mas também a união de sociedade. Quantas pessoas se reúnem numa sociedade buscando, calculando obter mais lucro? E às vezes essas pessoas, um pensa de uma forma, outro pensa de outro, não estão afinizados com aqueles objetivos, com aquele projeto, e não dá certo. E numa união conjugal, mais ainda. Muitas vezes existe o quê? A atração, o interesse, mas está em segundo plano o sentimento, o amor, o respeito, o companheirismo. E aí acaba essa união. E muitas das vezes a pessoa, um quer desistir daquela união, mas o outro não quer. E aí o que nós vemos? Os conflitos, muitas das vezes terminando com ações muito nefastas. Então, é resultado desse interesse, dessa falta de amor, unindo as pessoas. E aí Kardec continua: quantas doenças e enfermidades são decorrentes da intemperança e dos excessos de todo gênero? Hoje, a ciência já afirma quantas doenças são frutos de estados emocionais. A própria Joana de Ângeli tem uma página que ela diz que, em relação ao excesso, que tem muito mais pessoas desencarnando por excesso de alimentação do que por falta. E aí, quando a gente lê uma informação dessa, a gente até fica imaginando, porque nós sabemos que a fome está presente em diversos países, em diversas comunidades. Mas ela afirma. E aí, se a gente parar para pensar, quantas doenças surgem em decorrência realmente de uma má alimentação, do excesso de algum tipo de alimentos? Então, são coisas, são aflições que nós podíamos ter evitado.
mas por nossa intemperança, nós não buscamos esses limites. E aí nós fomos, no livro Palavras de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, ditado por Emmanuel, algumas máximas, algumas sentenças que ele coloca justamente fazendo observação sobre o comportamento humano. E eu achei interessante, porque toda essa nossa conversa é justamente a partir do exemplo de Jesus, a partir das características que nós citamos aqui. E aí nós vemos o quanto nós ainda refazemos, agimos de forma distante do que ele tem nos mostrado, que ele tem nos ensinado. E Emmanuel, então, ele fala que saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, o homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Então, Emmanuel então, nos mostra que temos que fazer, é necessário fazer, não basta só conhecer. Mas ele chama atenção. E para bem fazer, o homem não dispensará a calma e a serenidade. Então, são duas virtudes que nós temos que cultivar na nossa vida. A calma diante de uma doença, a calma diante desses embates naturais da nossa vida, que faz parte. O desencarne de um ente querido, uma enfermidade, um acidente, um negócio que não deu certo, uma atividade que nós tivemos que parar para poder reformular, refazer. Então, nós temos que ter essa calma e ter essa serenidade diante de tudo isso. É necessário que nós lidemos com todas essas circunstâncias da vida com serenidade, com calma. É fácil? Não. Porque nós ainda trazemos um espírito muito rebelde da não aceitação, de querer que as coisas aconteçam conforme nós desejamos, conforme eu planejei. Então, é difícil. E Emmanuel nos fala que é imprescindível, para termos êxito, a cooperação. Nós, em qualquer situação, nós temos que ter junto de nós companheiros trabalhando conosco, nos ajudando, nos estimulando, e nós também a eles, porque nós sabemos que é em grupo que nós desenvolvemos a nossa inteligência, é em grupo que nós aprendemos, é em grupo que nós colocamos em teste aquilo que nós aprendemos. Então, é na convivência humana que ocorre o aprendizado. Saber, como dizem, afirmam, viver é fácil, conviver que é difícil. Porque é nessa convivência
quer na família, quer no trabalho, quer na casa espírita, que nós vamos desenvolver esses germes que nós trazemos em nós, o germe das virtudes. Então, é necessário estarmos num trabalho junto, cooperando e recebendo a cooperação dos companheiros. E Emmanuel continua dizendo que o pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Então, eu penso que é muito fácil nós darmos uma esmola, ajudarmos materialmente uma pessoa. Não é difícil. Todos nós temos uma moeda, um valor mais significativo que podemos doar. Agora, o importante, como nos fala Emmanuel, e como toda a literatura espírita nos ensina, é que existe uma outra caridade que é talvez mais importante, que é a caridade moral. E é nessa caridade moral que eu coloco esse sorriso amigo. Porque quando você dá uma esmola, mas você dá olhando para aquela pessoa que está recebendo, vendo que aquele ser que está em dificuldade material, ele é um irmão seu. Ele foi criado igualzinho a você. Que hoje, nesta encarnação, ele está numa situação diferente, materialmente falando, porque nós não temos condição de avaliar espiritualmente aquela criatura. Então, vamos dar essa esmola, essa ajuda material, mas vamos dar de forma amorosa. É bom olhar o outro, mostrando para ele que ele não é invisível, que nós estamos olhando, que nós estamos juntos. Então, vamos resolver a questão social daquela pessoa? Não. Mas vamos dar um sorriso. Vamos mostrar que estamos juntos. E com certeza, ele vai desenvolver, ele vai devolver, melhor dizendo, com um sorriso, a sua gratidão por aquela esmola. E o que mais vai contar é justamente a forma como você fez aquela doação material. É muito importante. Ele se sente valorizado como pessoa, ele, ele percebe que ele foi visto por alguém, e quem deu, quem fez aquela doação, vai se sentir feliz, porque realmente um sorriso é uma bênção para a eternidade. Não se esquece. Um sorriso de gratidão. Não se esquece. E aí, Emmanuel continua nos dizendo que hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do fanatismo sectário e do exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. Então, Jesus, ele não precisa das nossas guerrilhas de palavras. Ele não precisa das nossas brigas de opinião, do fanatismo. Não.
Isso é para satisfazer a nossa vaidade. Ele não precisa disso. E é interessante quando Emmanuel coloca, ele não precisa do exibicionismo das obras de casca sedutora e miolo enfermiço. É aquela obra de uma aparência maravilhosa, mas que se formos analisar, aprofundar o conhecimento acerca daquela obra, ela não está trazendo nada de benefício. Então, coisas que, que aparentemente se faça, que tem uma aparência bonita, mas se não tiver um conteúdo que esteja de acordo com aquilo que Jesus espera de nós, ele não precisa. Nós temos que ter nas nossas obras, não importa a aparência, o que importa é o que se faz, o que se executa realmente, o bem que se possa levar àquela criatura que precisa. Então, nós não precisamos de aparências sedutoras. E Emmanuel continua nos dizendo que só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Então, a única lei é a lei do amor, a lei maior. Todas as outras se derivam dessa lei do amor. Então, nós não podemos nos afastar dessa lei. Nós temos que exercitar a cada dia o amar não só os nossos semelhantes, como todos os seres da criação. É o exercício de amor a todas as criaturas. E ele continua dizendo que usa a cada hora o gesto espontâneo de fraternidade, imperceptível, e os teus singelos depósitos, aparentemente insignificantes, capitalizarão em teu benefício um tesouro de glórias no céu. Gestos espontâneos de fraternidade imperceptível. Gestos pequenos significam depósitos singelos na nossa conta bancária, na nossa conta espiritual, que todos nós temos uma conta bancária espiritual. É lá no mundo espiritual, nós temos uma conta. Então, tudo que nós fizermos pode ser mínimo, vai para a nossa conta. Nada se perde, nenhum gesto de bondade, nenhuma atitude se perde. Assim como um gesto negativo também não se perde, também vai para lá. Só que vai como não é um depósito, não é um crédito, mas entra como um débito. Então, nós temos que estar muito atentos a essa nossa conta bancária. Como estão os nossos depósitos? Nós estamos no negativo ou nós estamos no positivo? Qualquer gesto de fraternidade espontâneo, não é nada que eu esteja fazendo planejado para, eu vou fazer isso porque eu quero ter bônus.
ter crédito. Não é isso. É algo espontâneo, nascido do coração. E Emmanuel continua nos dizendo que o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Então, nós temos a doutrina dos espíritos, que é esse processo no qual todos nós, espíritas, estamos inseridos. Estamos buscando essa libertação de consciência. Quando nós aprendemos que nós somos seres, espíritos imortais, que nós não morremos jamais. Quando nós aprendemos sobre o mundo espírita, que a vida continua, que nós vamos desencarnar e vamos continuar sendo as mesmas pessoas que somos agora. Que lá nós vamos continuar estudando, trabalhando. Então, nós vamos nos libertando de conceitos antigos, de viciações que nos prendem. E aí é buscando realmente esses instrumentos, essas ferramentas que a doutrina espírita nos dá. E nos dá de forma muito clara. Vamos buscar realmente, através do estudo, através do trabalho, dessa troca, nos libertando das nossas mazelas. Né? Emmanuel continua nos falando que o homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Nós nos afligimos muito com a situação do momento, das dores, da miséria, de tudo isso. Mas nós somos ainda muito limitados. Nós não temos como mudar essas situações que nós tomamos conhecimento. Mas nós podemos, como ele diz, mudar a nós mesmos. Mudando, nos melhorando, nos educando, nós vamos ajudar aquele grupo que está em torno de nós. Nós não vamos mudar quem está distante, mas quem está próximo, com certeza. Porque nós sabemos que num grupo social, quando um elemento muda, os demais têm que tentar se reorganizar, porque aquela pessoa, aquele membro se modificou. A relação, a dinâmica daquele grupo não é a mesma, porque um elemento mudou, a dinâmica muda. Então, Emmanuel nos diz isso, melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. É a forma que nós vamos ajudar. Porque se eu começo a ampliar o meu olhar sobre mim mesma e sobre o meu próximo, eu vou mudar a minha atuação junto a essa criatura. Eu não vou ser a mesma. Eu não posso mais ficar acomodada naquela minha forma antiga de pensar e de agir. Eu me modifico. E aí eu vou ampliando
esse trabalho, né, de renovação pequena, mas é aquilo que eu posso fazer, é onde eu posso atuar. E Emmanuel nos diz que o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Então, a ação enérgica é necessária, a cólera não. O Senhor Jesus, em várias descrição da sua conduta, principalmente Amélia Rodrigues, nos seus livros, ela fala da energia do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo da sua doçura, da sua amorosidade. Então, é o nosso modelo. Então, eu não preciso usar de cólera. Ser uma pessoa enérgica numa situação é uma coisa, é uma conduta. A cólera, não. Então, é o momento de nós pararmos para essa avaliação. Como é que nós estamos agindo diante de situações em que exige de nós energia? Será que nós estamos usando a energia da forma como Jesus é? Da forma como Jesus agia diante daquelas situações de, de rebeldia, de indiferença, enfim. E é atribuída a Gandhi uma fala que lhe diz assim: não use violência de nenhum tipo, nunca ameace com violência de nenhum modo, nunca sequer tenha pensamentos violentos, nunca discuta, porque isto ataca a opinião do outro, nunca critique, porque isto ataca o ego do outro. E o seu sucesso está garantido. Quer dizer, não usar violência em momento nenhum, nem pelo pensamento. É uma questão de disciplina mental, essa busca de equilíbrio. E voltando a Emmanuel, mas agora no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 142, Um Só Senhor, ele nos diz que o Cristo é a linha central das nossas cogitações. Ele é o foco, ele é o principal das nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo, e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Então, Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem o direito sobre nós, direitos inalienáveis. São direitos eternos. Ele não se modifica. Desde o nosso primeiro dia, nós fomos entregues ao Senhor Jesus, por Deus, que é o nosso Pai, para que Ele fosse o nosso modelo e guia. Ele, Espírito perfeito, Espírito crístico, nós fomos entregues a Ele, para que Ele nos conduzisse e para que nós pudéssemos seguir a sua forma de agir, de proceder. E para finalizar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, capítulo 6, item 6, o Espírito Verdade diz assim: venho instruir e consolar
os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então, que nós possamos nos resignar diante das nossas provas. Jesus está conosco. Ele vem, ele nos instrui, ele nos consola. E ele permite que em seu nome venham os anjos consoladores. São os nossos amigos espirituais, são os nossos benfeitores, são aqueles que, em nome de Jesus, venha à terra, à crosta, à humanidade, para consolar. Nós nunca estamos sozinhos. Sempre haverá um amigo do nosso lado. Nós temos os nossos amigos encarnados, mas pode ser que nós não percebamos esses amigos encarnados, mas ao lado deles nós temos os desencarnados, que nós também muitas vezes não percebemos, mas nós sentimos a sua ação junto de nós. Estão junto a nos confortar, nos consolar, a dizer que estão junto conosco, a nos estimular a encontrar respostas positivas, soluções positivas para as nossas aflições. Eu agradeço a todos, desejo que eu tenha trazido alguns momentos de reflexão a partir dos ensinos, principalmente do benfeitor Emmanuel, e que nós possamos aprender, como ele nos diz, aprender, mas principalmente colocar em prática tudo que nós já aprendemos, tudo que nós já sabemos. Muito obrigada a todos.